Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos de volta agora, ao vivo e a cores, viu? Vocês pegaram a primeira aula, a aula número 1, tá certo? Que foi a retomada dos conhecimentos. Agora nós temos aqui um conhecimento novo, que eu quero estar trabalhando com vocês hoje, ok? Na aula número 2, operações com radicais, soma e subtração. Eu já deixei preparado aqui esse questionamento aqui. Qual que é o valor dessa expressão raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2? Se você observar, para alguns isso daqui poderia ser calculado da seguinte maneira. Ou seja, a pessoa confundia aquela propriedade operatória dos radicais, que é o produto, e agir da mesma maneira como a soma dos radicais é o radical da soma. Então nós teríamos 2 mais 2, 4, raiz quadrada de 4 igual a 2. O que não estaria correto, uma vez que se a gente pegar o valor individual de cada radical, vamos retomar isso, o valor individual de cada um com uma casa decimal, nós teríamos 1,4 mais 1,4, o que nos daria 2,8. O que seria totalmente diferente e equivocado. Então vamos ver qual que é a resposta dessa expressão numérica. Bom, nós já sabemos que nós temos duas parcelas iguais. Nós sabemos pela adição de parcelas iguais que isso representa exatamente o dobro do que nós estamos vendo. Então preste atenção. Uma raiz quadrada de 2 mais uma raiz quadrada de 2 dão duas raízes quadradas de 2. 2 raízes de 2. O que nos leva ao conhecimento anterior que isso é, devolvendo isso daqui para dentro do radical, nós temos 2 elevado a 2 vezes 2, o que nos dá, como resultado, a raiz quadrada de 8. 2 elevado a 2, 4, vezes 2, 8. Então, portanto, a raiz quadrada de 8 equivale à soma de duas raízes quadradas de 2. 2 raízes quadradas de 2. Notem que para a gente somar radicais, nós estamos estabelecendo um princípio. A soma é válida a partir de que os radicandos sejam iguais. Então nós temos aqui o radicando 2 mais o radicando 2. Então aí, portanto, essa soma foi possível, cujo resultado final, numa raiz primitiva, raiz quadrada de 8, ok? Mais ou menos a gente pode tentar perceber que isso daí, rebatido na álgebra, seria uma situação algébrica como x mais x. Lembram-se disso? Quanto dava x mais x? Nós sabemos que x mais x é igual a 2x. É o que nós fizemos aqui. Vamos pegar um outro exemplo agora. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8. Muito bem, vamos olhar aqui. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8. Se a gente perceber isso, olhando como um princípio algébrico, nós teríamos x mais y. E vocês sabem que esse princípio algébrico temos como resposta x mais y. Por que nós temos a mesma resposta? Porque nós não podemos somar partes literais diferentes. Então, é o mesmo caso aqui. Então, percebam que os radicais aqui não têm o mesmo radicando primitivo. Ok? Então, como que nós vamos sair desse exercício? Nós vamos fazer o que nós sempre fazemos com todos os radicais. Nós vamos fatorar a raiz quadrada de 8. Então, nós já percebemos que isso vai dar 2 mais
2 elevado a 2 vezes 2, fatorando a raiz quadrada de 8. Como o índice aqui é 2, cancela pela propriedade, esse 2 tem poder de sair, então nós temos raiz quadrada de 2 mais o 2 que saiu, 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, qual que vai ser o resultado final aqui? Nós temos uma raiz quadrada de 2 mais 2 raízes quadradas de 2. Então, nós temos x mais 2x. E quanto dá x mais 2x? 3x. Então, nós temos 1 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2, 3 raiz quadrada de 2. Se nós desejamos a raiz primitiva, então nós vamos retomar esse 3 aqui e colocar ele lá dentro, que um dia ele esteve lá dentro. Então ele volta lá, como na aula anterior, de retomada de conhecimentos, 3 ao quadrado vezes 2. 3 ao quadrado é 9, dentro da raiz, vezes 2, então nós temos aqui raiz quadrada de 18 como resultado final. Então, ao somarmos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8, temos como resultado, numa única raiz, na sua forma primitiva, raiz quadrada de 18. Na sua forma fatorada, a raiz enésima de b, 3 raiz de 2. Ok? Vamos para mais um exemplo. Vamos ver mais esse exemplo aqui. 2 vezes a raiz quadrada de 27 menos 5 vezes a raiz de 3 ou 5 a raiz de 3. Então vocês podem perceber que, para a gente fazer tanto soma como subtração, o princípio de propriedade é que os radicandos fossem iguais. Então 27 não é igual a 3. Portanto, nós vamos decompor 27. Lembrando que 27, a sua decomposição simples, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Só relembrando, como aqui o índice é 2, então convém você agrupar de 2 em 2. Então nós temos 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3 menos 5 raiz de 3. Então observem aqui que esse é o procedimento de cálculo. Raiz quadrada de 27, decomposta, o índice 2, corta, então esse 3 tem propriedade de sair, quando ele sai, ele vai estar multiplicando com o 2 que estava lá fora. Menos 5, raiz de 3. Então, portanto, finalizando, 2 vezes 3, 6, perdão aqui que eu esqueci do raiz de 3. 2 vezes o 3 que saiu, vezes raiz de 3, menos 5 raiz de 3. Então, nós temos 2 vezes 3, 6 vezes a raiz de 3, menos 5 raiz de 3. Deixa eu melhorar aqui. Ok? Então, agora eu tenho 6x menos 5x. Portanto, você já sabe que isso dá 1x. Então, nós vamos concluir aritmeticamente. 6 menos 5 dá a raiz quadrada de 3. 6 menos 5, 1 raiz quadrada de 3, resultado final dessa expressão numérica. Ok? Vamos a mais um exemplo.
2 raiz quadrada de 125 sobre 5, mais a raiz quadrada de 5, menos 5 raiz de 5. Observem que já dá para perceber que o radical primitivo menor é o radical 5. Então significa que 125 ele vai virar uma base de um fator 5. Decompondo 125, já é conhecido, então nós temos aqui, decompondo 125, 5 ao quadrado vezes 5, aqui tem um 2 do índice, então nós vamos cortar e esse 5 vai sair. Então vamos lá. Ao cortar, o 5 saiu e ele sai, evidentemente, multiplicando com o 2 que já estava ali fora. Continuamos com o produto, 2 vezes 5, raiz de 5 sobre 5, mais raiz de 5 que já estava aqui, e aqui também nós não precisamos mexer, ok? Note que agora você pode fazer aquela simplificação básica, porque isso é um produto, isso daqui é um quociente, é uma divisão, então esse dividido por esse vai dar 1. Então nós simplificamos, deu 1 aqui, 1 aqui. Então, finalizando, então nós temos aqui 2 raiz de 5, mais 5 raiz de 5, menos 5 raiz de 5. Vou colocar aqui o resultado final. Acompanhem comigo. 2 mais 1, 3. 3 menos 5, menos 2, raiz de 5. Ok? Vamos a mais um exemplo agora, mudando um pouquinho o índice do radical. Vamos trabalhar um pouquinho com uma raiz de um outro índice, por exemplo, a raiz cúbica. Vamos ver esse último exemplo aqui. Raiz cúbica de 16 mais raiz cúbica de 27. Os índices são os mesmos, então, portanto, eu posso fazer essa operação, mas eu tenho que atentar para os radicais. Então, nós vamos fazer a decomposição de ambos os radicais, ok? Decomposição do 16... Notem agora, o 16 fatorado é 2 elevado à quarta, que eu escrevi como 2 ao cubo vezes 2 elevado a 1, porque convém aqui aplicar a propriedade índice expoente. Ok? Então nós temos o 2 que teve poder de sair, 2, raiz cúbica de 2, mais, e agora vocês veem que a raiz cúbica de 27, na verdade, era um radical exato, porque saiu todo 3. Muito bem. E agora, como que nós podemos definir essa questão? Fica assim, ou soma, ou pode somar o 2 com o 3? Não, fica exatamente assim. Você tem uma condição que lá na álgebra seria mais ou menos assim. 2x mais 3. Então você não poderia estar somando 2x mais 3 e dizer que isso era 5x, porque o princípio de soma algébrica é que as partes literais fossem iguais. E aqui nós não temos, o mesmo radical aqui não se apresenta aqui. Portanto, o resultado final disso é somente 2 raiz cúbica de 2
mais 3. Ok, pessoal? Nós encerramos por aqui nossa aula. Aguardem a próxima aula. Até mais.